começar primeiro pelos mais fáceis. Outro ponto que você tem que tomar cuidado, tá? É respeitar as regras aqui do seu multímetro. O correto é você dar uma lida boa no manual dele, tá? Tem multímetros aí de R$20 no Mercado Livre aí para comprar, que faz a mesma função desse aqui. Não precisa ser um multímetro cheio de trick como esse não, tá? Bom, no caso aqui desligado, vamos lá. Agora você já conhece tensão alternada. Então se for medir tomada, alguma coisa com eletrodoméstico e tal, eu vou usar aqui, ó, tensão alternada. Tensão contínua, tá? Olha lá, tracinhos, pontinhos. Aqui, tá? Esse MV aqui seria milivolts, seria uma tensão bem baixinha, tá? Tá vendo que ele tem um traço reto e um alternado? Então para contínuo e alternado, tá? Esse ponto aqui, ele mede as duas tensões, só que tensões baixas, em milivolts, tá? Milésimos de volt. Aqui seria o símbolo da resistência, para medir resistência. Aqui seria a função de medir diodo, tá? Então, esse símbolo aqui é o símbolo do diodo. Aqui tem o símbolo de uma campainha, tá? Que também é uma função desse multímetro. Capacitor, frequência. O que é frequência? Hertz. Lembra que nós comentamos quantas vezes a corrente alternada oscila em 1 segundo. Esse em 1 segundo. Esse aparelho mede também. Aqui para medir temperatura em Celsius ou Fahrenheit. Aqui microamperes, contínuo e alternado. Miliamperes contínuo e alternado. Amperes contínuo e alternado, tá? E aqui para desligar também. Ok? Então essas são as funções desse multímetro. Nós só vamos ver tensão alternada contínua, resistência, diodo. Ok? Basicamente é isso que nós vamos ver aqui. Tá, então primeira coisa, vamos medir uma tensão contínua dessa pilha aqui. Essas são as pontas de prova. Aqui são os conectores que vão conectar no aparelho. Basicamente, ó, para que não erre, tá vendo que vem colorido, ó, preto, vermelho, vermelho, vermelho. Então o preto geralmente é o cabo comum, que ele vai conectado aqui, tá? Agora aqui a gente tem que interpretar. O que nós vamos testar? Tensão contínua. Nós vamos testar tensão V contínua. Bom, aqui mede V, resistência, frequência, capacitância e diodo. Então é aqui que eu vou colocar para testar o V contínuo. E aí eu vou levar o meu aparelho para o V contínuo. Ok? Eu vou colocar aqui, vou medir. Ponto 37 volts menos. Por quê? Quer dizer que eu acabei conectando a ponta comum, a ponta que seria uma ponta negativa, no polo positivo da pilha, tá? Quando é corrente contínua, isso acontece para mim poder identificar a polaridade do que eu estou medindo, tá? Agora eu vou inverter, ó, vou colocar a ponta positiva no polo positivo. Notem que o sinal sumiu, ou seja, tá medindo corretamente. A ponta vermelha é a ponta positiva e a ponta preta é a ponta negativa, tá? Isso é mais para você saber, porque pode ser que você está medindo uma fonte de corrente contínua e você não sabe a polaridade. Então colocou lá, deu negativo, as pontas vão indicar o contrário. A ponta vermelha vai indicar negativo e a preta vai indicar positivo. Coloquei lá, não indicou o sinal negativo, quer dizer que a vermelha realmente é positiva e a preta realmente é negativa. Ok? Então, tensão contínua, ok. Agora vamos medir uma tensão alternada. Vou ligar minha fonte aqui. Bom, tensão alternada, eu tenho que mudar a escala do meu aparelho. Aqui é onde mede tensão. Então, tensão. E eu vou medir. Muito cuidado, porque aqui agora estou medindo a tensão da rede elétrica, tá? Olha lá, 125.9 volts.
alternado. Ah, vamos inverter para ver se aparece o sinal negativo. Ué, não aparece o sinal negativo. Por quê? Porque na corrente alternada, como eu disse, não tem polo positivo e polo negativo. Simplesmente eu tenho fase e neutro, que é a definição lá dos pontos. Tá? Mas eu posso ter fase e fase também, não quer dizer que é positivo positivo. Alternado não tem polaridade, ok? Vamos medir a resistência elétrica desse resistor aqui. Vamos colocar na unidade resistência, tá? E vamos medir aqui. Olha lá, essa resistência é de 5,8 ohms, ok? Por último, a função de diodo aqui. Bom, apareceu lá o símbolo do diodo, tá? Tem que tomar cuidado também nessas escalas que possuem duas funções. Ele tem um botão, no meu caso aqui, de select, ó. Eu mudo entre as diferentes leituras, tá? No caso aqui eu quero medir diodo, então coloco na escala de diodo e vejo se o símbolo apareceu aqui. Fala, patrão. E seu pai? Tá Tem lá? notícia? Meu tio tá lá. O médico não passou? Oi? O médico nem passou hoje? Não sei, gente. Não sei, eu vou lá só à tarde. Eu vou no médico e depois eu vou lá. Você acaba aí, vamos lá no fundo. Pra quê? Não é pra deixar aqui limpo. Bom, o diodo é um componente eletrônico, tá? Hoje é muito usado, no caso, os diodos emissores de luz, né, os LEDs. Ele é um componente semicondutor. No caso, ele é um componente semicondutor. Então você pode controlar a corrente elétrica, se você quer que a corrente circule ou não pelo componente, tá? No caso dos LEDs, se você fazer com que a corrente circule por ele, polarizando ele diretamente, ele emite a luz. Como seria isso? Esse aqui é o símbolo do diodo LED, tá? Então é o símbolo do diodo, ficou meio feio aqui, vamos fazer outro. É o símbolo do diodo, que é praticamente uma seta, e duas setinhas, como se estivesse emitindo a luz, tá? Esse é o símbolo do diodo. O LED, se você olhar ele de frente, você vai ver esse modelo de LED, tá, pessoal? Você vai ver algo assim. Ok? Um terminal aqui, outro aqui. E aqui dentro, quando ele for transparente, quando ele não for transparente, fica um pouco difícil de você ver isso. Você vê uma placa grande e uma plaquinha pequena, tá? Significa isso. Essa placa grande é o catodo e essa plaquinha menor é o anodo. Ah, mas e se ele não for transparente? Bom, um lado dele aqui é reto, ó, e o outro lado aqui tem uma pontinha aqui. Vou tentar focar aqui para vocês verem isso. Vou desligar aqui. Ó. Deixa eu fundo preto aqui.
Melhor descer. Bom. Então o catodo. Aqui é o catodo, aqui é o anodo. O lado do chanfro reto, então aqui, se você pegar ele, um lado vai estar retinho, um chanfro reto aqui, ele é o catodo. No caso aqui do símbolo, aqui é o catodo e aqui é o anodo. Ah, para que eu preciso saber isso? Senão você não consegue polarizar ele diretamente. O anodo é o polo positivo e o catodo o polo negativo. Basicamente, grande parte dos LEDs aí, eles funcionam com 3 volts, tá? Então uma pilha dessa aqui não seria suficiente para acender um LED comum, tá? Existe LED com tensões diferentes? Com certeza existem. Mas basicamente são 3 volts. Precisaria de 2 pilhas dessa para poder acender um LED desse. O multímetro, ele tem uma função para medir. Você gosta de pinha? Fala, Jennifer. Você gosta de pinha? Não. O multímetro ele tem a função para medir o LED, tá? Então o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vamos olhar aqui. Bom, média de diodo é aqui. O polo positivo é o vermelho, o polo negativo é o preto. Pode ser que você pegue, vai tentar medir o LED. Ó, o multímetro não mostra nada e nada acontece. Por quê? Porque você está colocando o polo negativo onde deveria ser o polo positivo. E vice-versa. Então você inverte. E aí, a maioria das vezes o LED já vai acender, tá vendo? Pode ser que a tensão emitida pelo multímetro não seja suficiente para acender o LED. Em vez de acender, o que vai acontecer? Ele vai marcar aqui o valor de 1.5, 1.3, alguma coisa assim. Outro multímetro seria o mais indicado para quem quer trabalhar em casa, com hobby, essas coisas. Além da função, de todas essas funções que nós comentamos aqui, que eu tenho no outro aparelho, ele tem essa função aqui, que é para medir corrente alternada. E o melhor de tudo, sem precisar cortar, sem precisar interromper o circuito. Como seria isso? Vamos ligar essa lâmpada aqui. Bom, tome muito cuidado quando for mexer com a eletricidade. Ok, vamos ligar o nosso equipamento aqui na escala de 200 amperes, tá? Então, ligamos o equipamento na escala, no caso correto é sempre ligar na escala mais alta, e aí depois que você vê a leitura e viu que a leitura é menor do que a escala mais baixa aqui, então você muda a escala para poder ter uma precisão melhor. Então vou ligar aqui, ok, a lâmpada acendeu, e aí eu vou pegar um único fio, ó, vou abraçar aqui, tá vendo? Ele não tá marcando nada porque a corrente é bem menor, então vou mudar para a escala de 200 amperes aqui. Vou abraçar o cabo aqui. Corrente de 0,2 amperes. Corrente realmente bem baixa, tá? Ok. Já vi gente, pessoal, querendo medir com esse aparelho, abraçando os dois cabos, tá? Os dois cabos não mede nada, tá? Não vai medir nada. Por quê? A corrente que está indo, teoricamente, é a mesma corrente que está vindo. Então uma anula a outra.
Então você tem que pegar sempre em um cabo só. E aí ele vai marcar lá, ó, no caso 0,2 amperes, 200 miliamperes, no caso aqui. É isso que eu tinha para passar para vocês, espero que tenham gostado aí. Não deixe de dar o like, se inscrever no canal. Muito obrigado, até a próxima.